Olá, irmãos, graça e paz, mais uma quarta-feira juntos para a meditação da Palavra de Deus e esperamos em Deus que Deus continue nos abençoando nesse tempo, nessa segunda semana, desafiadora de isolamento social. Cada dia as coisas estão ficando mais tensas, mas graças a Deus a gente não perde a paz em Cristo, né? E iniciamos então o estudo nas cartas paulinas. O tema dos nossos encontros de quarta-feira é Paulo, o apóstolo em ação. E hoje vamos compartilhar um pouco do livro de Romanos, no capítulo 2. Quero convidar você agora a baixar sua cabeça para a gente orar. Deus, muito obrigado pela tua palavra, que vai ser lida, vai ser ouvida, vai ser estudada. Obrigado porque a tua boa e poderosa mão sempre esteve conosco. Guarda-nos nesta hora para que a nossa mente esteja cativa à tua palavra, que a nossa atenção seja voltada à tua palavra e que o Senhor de fato, de verdade, fale conosco através desse estudo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Continuando então os nossos estudos da carta aos Romanos, nós vamos então aprender um pouco mais, ou lembrar um pouco mais acerca de como os judeus praticavam a fé nas leis, e em obediência a Cristo. Dando uma recapitulada, no capítulo 1, depois de anunciar o poder do Evangelho, que é para todo aquele que nele crê, conforme a gente já viu no texto passado, Paulo descreve a depravação total dos ímpios, Porém, aqueles de nós que têm um conhecimento de Deus, também podem ser tentados a dizer: Senhor, eu te agradeço porque não sou como esses pagãos perversos. Nesse capítulo, no capítulo 2, Paulo mostra que tanto os professos crentes quanto os ímpios precisam do poder transformador do Evangelho. Não importa se alguém é um viciado em drogas, sem teto, que vive nas ruas de alguma cidade, ou um destacado ministro ordenado de uma igreja cristã, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus e necessitam do poder transformador de Jesus Cristo. Paulo encerra nos dizendo que a justiça de Deus não é meramente uma experiência legal, exterior, mas uma conversão interior, a circuncisão do coração. Isto é, o que significa ser um verdadeiro crente, um judeu espiritual da descendência de Abraão. No capítulo 2, dos versículos 1 a 16, os gentios e os judeus são igualmente culpados. O texto diz assim: portanto, és indesculpável ao homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juiz de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezarás a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juiz de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que preservaram em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas a ira e a indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com a lei pecaram mediante a lei serão julgados.
porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o Evangelho. Então, mais uma vez eu quero lembrar que no capítulo 1 a gente viu Paulo fazendo uma análise sobre os gentios, né? Todos os homens e mulheres que não são judeus. Paulo fez uma descrição da vida dos gentios para poder mostrar os pecados, né, em que eles estavam envolvidos. Já aqui no capítulo 2, Paulo descreve o pecado dos que têm um conhecimento de Deus. No verso 1, ele mostra que nós que estamos julgando a maldade dos outros, somos também culpados de pecar. E no verso 3, ele esclarece que, assim como os ímpios serão julgados, aqueles que conhecem a verdade, mas transgridem em algum aspecto, não escaparão do juízo de Deus. E ao chegarmos aos versos 10 e 11, vemos que Paulo está provando que Deus não desculpa os pecados de qualquer classe de pessoas. Não importa se você é judeu ou gentio, cristão ou não cristão, a sua profissão de fé não irá te poupar do julgamento. Somos lembrados no versículo 4 que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. E é evidente que todos nós precisamos aceitar essa bondade. Paulo fala no capítulo 2 sobre os judeus e o porquê eles também eram culpados diante de Deus, mesmo sendo o povo da promessa. Os judeus se consideravam um povo escolhido de Deus, e de fato eram, como vemos em Deuteronômio 7, de 7 a 9. Deus separou este povo para que guardassem as suas leis. Também podemos ver isso em Êxodo 20. Para que esse povo tivesse um relacionamento com ele através do conhecimento das suas leis. Porém, os judeus por diversas vezes quebraram as leis. Com o tempo acrescentaram muitas outras coisas às leis entregues por Deus a Moisés, e com isso deixaram a lei cheia de ordenanças, cheia de pesos, cheia de julgos. Jesus mesmo define bem tudo isso lá em Mateus 15, né, de 1 a 20. Os judeus se achavam justos mediante os homens, né, ou diante dos homens e de Deus. Porém, eles eram de igual modo pecadores, porque não guardaram as leis com a inteireza de coração. Pode dar uma olhada em 2 Crônicas 25, versículo 2. Fala um pouco sobre isso. Eles não reconheciam que Deus, através da sua bondade, dava a eles o pesar de seus pecados, para que tivessem a oportunidade de se arrependerem e serem justificados diante dele. É comum isso, né? E contudo, eles mantinham um coração duro, né? Não reconheciam os pecados deles, a rebeldia, a impenitência deles estava acumulando a ira e justo juízo que Deus derramaria sobre os ímpios. Deus não faz nenhuma acepção sobre as pessoas. Não é porque os judeus são o povo da antiga aliança que estarão livres do julgamento divino. O julgamento de Deus será proporcional às atitudes das pessoas. Tanto judeus como gentios são indesculpáveis diante de Deus, pois cada um teve um tipo de revelação da vontade de Deus, seja por leis, conforme Êxodo 20, seja pela natureza, conforme Romanos 1, 19 a 20, ou pela consciência, conforme Romanos 2,15. As leis foram dadas por Deus para que pudessem reconhecer o pecado. Os judeus, pela lei, tiveram a revelação da vontade de Deus, por isso serão julgados. O mesmo será com os gentios, pois mesmo não conhecendo as leis, em suas consciências sabem que estão fazendo o que é certo e o que é errado, e por suas consciências também serão julgados. Observando os versículos 17 a 24, os judeus
são indesculpáveis. O texto 17 a 24 diz assim: se porém tu, que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes. Abominas os ídolos e lhes rouba os templos. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Nessa parte, Paulo então começa a demonstrar nos versículos 17 a 24 que o nome de Deus é desonrado entre as nações por crentes que pregam e ensinam a lei de Deus, enquanto a quebram ao mesmo tempo. Muitas vezes não percebemos, nós como cristãos, o quanto o nosso desrespeito pela lei de Deus leva à desonra do seu nome entre os incrédulos, entre as pessoas. Os judeus se gloriavam nas leis de Deus, por terem conhecimento das leis. Realmente, eles tinham conhecimento das leis. Conheciam a vontade de Deus através dos seus mandamentos. E podiam assim instruir aqueles que se encontravam cegos, em trevas e ignorantes, não é? Segundo a verdade. Mas eles demonstraram só conhecer a verdade e não viver esta verdade. Ensinavam e cobravam das pessoas aquilo que nem eles faziam realmente. Lá em Mateus 15, 1 a 20, Jesus ilustra bem isso chamando eles de hipócritas. Os judeus se achavam justos porque guardavam ritualmente as leis, mas as leis tinham sido contaminadas por leis de homens, virando assim doutrinas de homens. Mas Jesus deixa claro, irmãos, que nessa passagem o pecado nasce no coração e pelo coração vem a contaminação. Né? Um exemplo, eles cumpriam a lei que dizia não poder cometer adultério, mas no seu íntimo cobiçava a mulher do próximo. Jesus falou isso também em Mateus 5, 27, 28. Né? Para Deus, o julgamento será segundo as intenções dos nossos corações. E as atitudes deles faziam até com que os gentios blasfemassem o nome de Deus, pois achavam que Deus era responsável pelos judeus fazerem o que faziam. E como nos dias de hoje, todo cristão foi chamado para refletir a vontade de Deus através das suas atitudes, tendo uma vida reta, uma vida justa, uma vida verdadeira, uma vida irrepreensível. Por isso, irmãos, vale a pena viver debaixo da bondade e obediência de Deus. Nós, como igreja, nós, como comunidade, precisamos firmar os nossos passos na palavra de Deus e viver debaixo dessa bondade, dessa graça, desse ensino, dessa direção de Deus. Mas aquele que diz ser cristão e até se veste aparentemente, né, parecendo como sendo um bom cristão, mas de fato não é, né? Suas atitudes e obras e frutos também serão evidenciadas e vai mostrar o que realmente deve-se ser ou não. Porém, as pessoas que não conhecem a Deus e não conhecem a sua palavra, não sabem que de fato essa pessoa não é um cristão verdadeiro. E por isso levará em conta as suas atitudes más. E aí blasfemarão assim o nome de Deus, como se Deus fosse responsável pelas suas atitudes. Por isso Jesus disse em Mateus 7, de 15 a 20, pelos seus frutos os conhecereis. Isso vale tanto para líderes cristãos como para ovelhas, para que todos sejam avaliados. Por isso, a maneira com que vivemos é muito importante. Mas isso não quer dizer que a salvação virá pelos bons atos cometidos. Aquele que realmente foi salvo por Deus, justificado mediante a fé em Cristo Jesus, não será suas obras que fará com que ele seja salvo, conforme Efésios 2:8. Porém, sua fé o levará a fazer as obras, e isso será um desejo constante no seu coração.
Então, irmãos, a obediência à vontade de Deus é a nossa atitude diante da fé para com Deus. E na última parte desse capítulo, os versículos 25 ao 29, a gente vê o verdadeiro israelita. O texto diz: porque a circuncisão tem valor se praticas a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a circuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei corretamente, e te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circunciso o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. A circuncisão também foi dada por Deus como um sinal físico de que eles eram o povo escolhido de Deus. A gente vê isso em Gênesis 17, 12 a 13. E aqui Paulo diz que a circuncisão só teria valor se guardassem a lei, porque para aquele que quebrava a lei, transgredindo a lei, a circuncisão já não fazia sentido. A circuncisão só teria valor para aquele que em seu coração também tinha circuncidado para Deus. E assim é herdeiro da promessa feita por Deus a Abraão, conforme Gênesis 15, 4 e 5. Abraão mesmo, o qual os judeus chamavam de pai, foi justificado por ter crido em Deus e não por ter circuncidado. A circuncisão apenas serviu para testificar a fé que Abraão tinha em Deus e em suas promessas. O verdadeiro judeu, irmãos, é aquele que não só conhece as leis, mas é praticada por fé e tem circuncisão como um testemunho desta fé em Deus. Quero terminar fazendo algumas aplicações e concluindo. De nada adianta conhecer a vontade de Deus e ensiná-la se não andarmos de conforme com esta vontade. Um mau testemunho nosso faz com que os não cristãos blasfemem contra Deus. A realidade interna é mais importante do que símbolos externos. A verdadeira santidade é construída com um novo coração, sendo muito mais ampla do que os sinais externos. E concluindo, que hoje a verdadeira circuncisão e a fé que temos para com Deus, tendo o batismo como testemunho desta fé, seja realidade na nossa vida, porque cremos em sua promessa de nos ter dado seu Filho para morrer na cruz, por amor de nós, conforme João 3,16, para que por nossa fé sejamos justificados por Ele, tendo nossa dívida de pecado cancelada diante de Deus, conforme Colossenses 2, 13 e 14. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que você tenha um restante de semana abençoado. Oremos. Obrigado, Deus, por essa reflexão, pela tua palavra lida. Nos abençoe, nos fortaleça e faça-nos ser verdadeiros cristãos que te seguem, servindo ao Senhor com alegria. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que você fique bem e a gente se encontra no próximo, em outro momento. Um abraço.